Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma atividade, mais uma sessão do 22º Encontro Regional de História da AMPU Minas Gerais, e esta é a sessão de lançamento de livros, né? Nós recebemos aqui a solicitação de lançamento de livros de 4 autorias distintas, né? Uma primeira da Juliana Ramalho, uma segunda do Youssef Daibert, uma terceira da Verônica Martins, e um quarto livro que é organizado por mim, pela professora Ângelo Assis, pela professora Poliana Gouveia, pelo professor Ilan de Matos e pela professora Suzana Mateus. Então, cada um de nós vai ter um tempo, né, para poder falar um pouco das suas obras, ou de uma obra, ou de mais de uma obra, no caso do Youssef, né, apresentá-la para o público, e eu peço que vocês divulguem os locais onde os interessados em adquirir as obras possam entrar em contato. Ou seja, aqui não a AMPU não está se responsabilizando pela venda dos livros, tá? Isso são os autores que vão explicar como os interessados vão poder fazer, ok? Podemos começar, então, pela Juliana Ramalho? Pode ser, Juliana? Muito bem. Então, a Juliana Ramalho, desculpa que eu estou meio cegueta aqui, tem que aumentar um pouco a minha tela para poder ver a sua imagem aqui, né? Mas, enfim, Juliana Pereira Ramalho, que está lançando um livro intitulado Um Projeto de Província nos Sertões, né? E que tem como apagou aqui, que tem como subtítulo Terra, Povoamento e Política na Freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas, Minas Gerais, 1834 a 1857. Está correto? Está, né? Correto. Lançado pela Paco Editorial, onde eu já tenho também o prazer de ter um livro, uma ótima editora. Então, Juliana, a palavra é sua. Você tem aí por volta de 10, 15 minutinhos para poder falar do seu livro, tá bom? Ok. Boa noite a todas. Me ouvem bem? Bom, eu quero agradecer a toda a comissão organizadora do evento e também a todos os presentes, né, nessa nova modalidade, a modalidade virtual, e dizer que é um imenso prazer participar deste espaço. É com muita alegria que apresento a vocês o livro intitulado Um Projeto de Província nos Sertões, Terra, Povoamento e Política, na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas. E este é um livro que é a minha tese de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto, e conta com o prefácio escrito pela professora Cláudia Maria das Graças Chaves, minha orientadora no doutorado, a quem deixo registrados meus agradecimentos e gratidão. O estudo que compõe este livro, ao mesmo tempo que faz parte de um percurso de pesquisa acadêmica sobre o Vale do Jequitinhonha, que venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória acadêmica, também é a concretização do sonho que nasceu ainda na minha adolescência, nos idos anos da década do século XX, enquanto estudante do ensino fundamental na Escola Estadual Alonso Barbuda. Especificamente em 1990, ano da emancipação política de Ponta dos Volantes, minha cidade natal, a professora de geografia, professora Leila Sicupira, desenvolveu com seus alunos, dentre os quais eu me incluía, uma atividade que consistia em uma pesquisa em grupo acerca da história de Ponta dos Volantes. Não havia registro documento da cidade que se constituía no horizonte dos novos municípios mineiros, entrevistamos os moradores mais antigos do distrito, fortalecendo em mim o prazer da descoberta e a curiosidade do conhecimento histórico, especialmente da região do Vale do Jequitinhonha, na qual o município de Ponta dos Volantes insere-se. Tal experiência reverberou em minha vida acadêmica ao cursar História na Universidade Federal de Viçosa e iniciar ainda na graduação meus estudos sobre o Nordeste
os quais dei prosseguimento mestrado em extensão rural, também na Universidade Federal de Viçosa. Conto todo este percurso para dizer que a gênese do projeto deste trabalho, que ora se concretiza neste livro, remonta ao pesquisa documental realizada para a dissertação de mestrado dessa autora. Naquela ocasião, pesquisando as teias de produção e consumo do artesanato em cerâmica e madeira dos municípios do Vale do Jequitinhonha, a atenção voltou-se ao estreito vínculo entre os cidadãos ao meio rural, comunidades indígenas e quilombolas. Ao realizar o percurso historiográfica acerca das comunidades rurais que compunham a região, com o intuito de problematizar os artesãos dentro do nível evolutivo do Jequitinhonha, pôde-se diagnosticar que o acesso à terra para os artesãos, mesmo para aqueles residentes no meio urbano, era crucial para a atividade artesanal. Entretanto, muitos artesãos não eram proprietários rurais, apesar de configurar produtores rurais e retirar a obra-prima para a confecção de suas peças artesanais. A questão da terra saltou, portanto, aos olhos da pesquisadora como um problema a ser investigado. Apesar de muitos sociólogos e antropólogos discutirem a questão da migração e da concentração fundiária como fruto das transformações econômicas e sociais ocorridas no Jequitinhonha, a partir do século XX, fato intrigante foi que, desde os anos de 1980, os conflitos de terra e as reivindicações sindicais pela melhor gestão da terra no Jequitinhonha era temática de discussões locais, como a gente pode ver nas páginas do Jornal Gerais, que circulou na região no período. Nos anos de 1980, o Jequitinhonha também foi uma das primeiras organizações do movimento dos trabalhadores sem terra. Isso significou, portanto, que o acesso à terra no Jequitinhonha era algo que carecia de um estudo histórico para além do século XX, a fim de problematizar as raízes estruturais das desigualdades sociais, econômicas, e os conflitos daí decorrentes até os dias atuais permeiam a vida de muitas comunidades quilombolas, indígenas e migrantes do Jequitinhonha, espalhados pelas periferias das cidades do Brasil. Tais constatações do presente motivaram a investigação do passado e que resultou no atual trabalho. Neste livro, o leitor ele vai se encontrar com a história da região que constitui os vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Nordeste mineiro, e que no século XIX parte de um único município, o município de Minas Novas, e tinha sua sede na cidade do mesmo nome, situada na freguesia de São Pedro do Fanado. Minas Novas nasceu no século XVIII das descobertas auríferas e no século XIX congregava criadores de gado, mineradores e produtores agrícolas, que cultivavam gêneros diversos, entre eles o algodão, que tinha uma boa aceitação no mercado externo. Tais atores, mineradores, agricultores e criadores de tinham interesse em a Mata Atlântica, que circundava o município e que era habitada por diversos grupos indígenas. Para viabilizar a expansão agrária e deter o poder sobre essas terras, os exploradores do município de Minas Novas reivindicaram maior participação no governo central do Império ao propor a criação de uma nova província, a província de Minas Novas. Portanto, o objetivo deste livro foi entender o processo de expansão do território agrário da Ilha de São Pedro do Fanado de Minas e sua articulação com o projeto de criação da província de Minas, bem como com os projetos econômicos de implementação de vias de transporte e comunicação, tanto no Rio Jequitinhonha como no Rio Mucuri. O recorte temporal contempla o período de 1834 a 1857, e este é um período que abarca as primeiras proposições do governo provincial em explorar o território banhado do Mucuri, adiante da freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas, até a colonização do território através da ação dos fazendeiros de Minas Novas e da Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, que invadiram o território então povoado pelos indígenas, com a construção de estradas, criação de gado e plantios agrícolas. Concomitante à expansão territorial nas matas do Mucuri, o governo baiano adentrou pelo sul do município de Minas Novas, através do rio Jequitinhonha, com estradas e melhorando a navegação
mencionado Rio, com o objetivo de estreitar e potencializar ações comerciais entre Minas Novas e a província da Bahia, e, ao mesmo tempo, ocupar com a agricultura as terras lá do Rio Jequitinhonha, que em 1852 foram classificadas pelo governador baiano Francisco Gonçalves Martins como terras neutras, por não contar com a ação das autoridades mineiras ou baianas. Todas essas ações geraram uma expectativa de progresso econômico e a necessidade de maior domínio sobre o território em expansão, o que instigou a apresentação do projeto de criação da província de Minas Novas na Câmara dos Deputados em 1806, reapresentado e refutado em 1857. O projeto de criação da província de Minas Novas, apresentado pelo deputado mineiro Antônio Gabriel de Paula da Fonseca, previa a criação de uma província constituída das comarcas baianas de Porto Seguro e Caravelas e pela Comunidade do Jequitinhonha, tendo como capital a cidade de Minas Novas. A justificativa de Paula da Fonseca para a criação de uma nova província pautava-se na distância do termo de Minas Novas dos centros de poder, tanto da província de Minas Gerais quanto da Bahia, o que, na perspectiva do deputado, dificultava a administração da justiça naqueles sertões, especialmente contra os indígenas, feitos pelos fazendeiros locais como ameaçadores da ordem. Além disso, havia também a habilidade de canalização dos rios Jequitinhonha e Mucuri, tornando-os navegáveis, potencializando assim o comércio entre o Nordeste mineiro e o baiano. Há que ressaltar que, por ocasião das discussões do projeto de criação da província de Minas Novas, o projeto de colonização do Mucuri encontrava-se avançado por meio da atuação da Companhia de Navegação e Comércio no Mucuri, criada pelo político Teófilo Otoni, e que também contou com o apoio dos fazendeiros da freguesia de São Pedro do Fanado neste processo de colonização. Esse projeto, o apoio, né, que ele teve por parte dos fazendeiros, deve-se ao fato de que desde os anos de 1830, tais fazendeiros pediam, né, solicitavam ao governo provincial para que se colonizasse tal região. Já na parte norte do termo de Minas, a exploração do rio Jequitinhonha, com obras de limpeza e de canais e estradas às margens do rio, principiando na sua foz, em território baiano, e adentrando o seu leito, atingindo também o território mineiro. O projeto de criação da província de Minas Novas representava, portanto, o ápice das articulações para exploração das margens, com a ampliação do espaço agrário da freguesia, que no século XIX encontrava-se em processo de formação e expansão. Metodologicamente, nos pautamos na história rural, a expansão e concentração fundiária, constituída especialmente por meio da posse, dentro do contexto de institucionalização do mercado de terras com a Lei de 1850. Para a realização de tal investigação, contou-se com um corpo documental diversificado, dentre as fontes destaca os registros paroquiais de terra, os inventários pós-mortem e relatórios de presidente de província. De uma maneira geral, a pesquisa nos revelou que acesso à terra e a expansão que se consolidava no século XIX derivaram não apenas da venda e da compra, mas também de doações, herança, dádiva e posse. A análise dos registros paroquiais de terra e o uso de técnicas de georreferenciamento nos revelou uma ocupação dividida em 3 fases. Uma de colonização antiga, com predomínio de pequenas fazendas, compra, combinada com elementos de transmissão intrafamiliar, com localização próxima aos rios Fanado, Bom Sucesso, Jequitinhonha, ou seja, nas proximidades da cidade de Minas Novas, e um segundo momento de colonização, que pode ser caracterizado como intermediário, marcado pelo acesso à terra através da compra e da posse, localizada na região e Alto dos Bois, onde era situado um antigo destacamento militar
de colonização do Malawi. E, por fim, uma última onda de ocupação originária da primeira fase de ocupação que se dirigia para o vale banhado pelo rio Mucuri e seus afluentes. Essa foi uma área com predomínio de posse de terras e teve sua ocupação iniciada antes da ação da Companhia do Mucuri, né, criada em 1847, mas que sofreu uma intensificação da ocupação com as ações da empresa. E, para finalizar, é importante dizer que no curso deste trabalho percebeu-se que a necessidade de novas terras para a produção agrícola e pecuária, aliada à necessidade de os produtores de Minas Novas escoarem a produção local, levou os mineiros do município a se empenharem no desmatamento e na construção de fazendas e estradas que adentraram o interior do município, avançando em direção às terras banhadas pelo Jequitinhonha e pelo Mucuri. Os fazendeiros na vida pública local, assumindo cargos estratégicos e no ordenamento da vida pública, possibilitou a eles maior controle sobre os indígenas locais, tornando suas terras disponíveis à agricultura e à criação de gado. O crescente acúmulo territorial e a expectativa de prosperidade econômica decorrentes da exploração das matas virgens e construção de vias de transporte ocasionaram a necessidade no município, sobretudo dos fazendeiros, em maior controle administrativo, legislativo e tributário sobre o território que ali se configurava. Tal necessidade materializou-se no projeto de criação da província de Minas Novas, demonstrando uma estratégia política de controle das relações econômicas, sociais e territoriais estabelecidas entre os mineiros do Nordeste da província de Minas Gerais com os baianos do sul da Bahia, que, por meio da construção de estradas e via de navegação fluvial, estreitar laços e criar em comum em relação à exploração do espaço compreendido dos rios Jequitinhonha e Mucuri, que até meados do século XIX encontravam-se sob domínio indígena. Tomar posse das terras significava não só legislar, mas também excluir e administrar o acesso a elas, negando o direito de propriedade aos nativos e dificultando o acesso à terra aos pequenos produtores. Entendemos que, mesmo que o projeto de criação da Minas Novas não tenha êxito, a necessidade de controle da legislação havia ali o intuito de assegurar a construção de uma estrutura econômica e social excludente que já se desenhava em meados do XIX e que veio a mostrar-se latente no século XX, nos conflitos pela terra experienciados nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, seja entre os fazendeiros locais e o movimento de sem terra, seja entre os fazendeiros e as comunidades quilombolas, ou ainda os remanescentes indígenas na periferia, nas periferias, né, dos centros urbanos do país e também no meio rural do Nordeste de Minas Gerais. Então, portanto, este livro, ele consagra aí, né, essa trajetória de estudo sobre o Jequitinhonha e está sendo comercializado através do site da editora Paco Editorial, né, em que os interessados poderão adquirir do livro. Então, eu vou deixar o endereço, que é www.pacolivros.com.br. E agradeço a atenção de todos e a oportunidade de participar deste evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Né? Então, agradecemos a sua participação. As informações aí já foram dadas pela Juliana. Né? Se o caro Youssef permitir, eu vou passar à frente dele aqui para divulgar o nosso livro pelo seguinte, porque daqui a pouco eu tenho que ir para a sessão da Ampur, tá? Da final. Então, só para eu ter uma folguinha de tempo, aí você vai em seguida, pode ser? Tudo bem? Claro. Tá bom, então vamos lá. Então, passamos agora à segunda obra, né? Um livro assinado por 4 autores. 3 desses autores estão presentes aqui. A professora Suzana Bastos Mateus,
o professor Ilan de Matos. A professora Suzana Mateus é ligada à Cátedra de Estudos Sefarditas da Universidade de Lisboa. O professor Ilan de Matos é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu também sou organizador da obra, Ângelo Assis, professor da Universidade Federal de Viçosa, e temos ainda a professora Poliana Gouveia Mendonça Muniz, professora da Universidade Federal do Maranhão, que não pôde estar aqui entre nós, mas que está bem representada por cada um de nós aqui, né? Nós vamos apresentar uma obra intitulada, um momento aí que nem... Estruturas e Vivências na Modernidade, Sefarditas, Intelectuais, Religiosos e Inquisição. Esse livro está saindo aqui pela Universidade Federal de Viçosa e pela Universidade de Lisboa, através da Cátedra de Estudos Sefarditas. Eu passo a palavra para a professora Suzana Mateus, para que ela fale um pouco da obra, né? Mas antes disso, apenas lembrar que a obra é um resultado de um evento que aconteceu em Portugal, que nós organizamos, e que depois acabou se transformando numa espécie de homenagem ao antigo diretor da Cátedra de Estudos Sefarditas, professor Antônio Augusto Marques de Almeida, desculpe, Antônio Augusto Marques de Almeida, que faleceu pouco tempo depois, né? Então acabamos reunindo esse grupo de pesquisadores em homenagem a ele. Suzana, por favor, e o Ilan acho que vai tentar aqui projetar as imagens que a Suzana trouxe para nós. Boa tarde a todos. Obrigada por esta ocasião, para podermos falar do nosso livro, que está agora a aparecer, precisamente. E como o Ângelo mencionou, é fruto, em primeiro lugar, desse evento que tivemos em Lisboa, um feliz evento em que todos participámos. E não se trata apenas de uma espécie de atas do evento, porque o que acabámos por fazer foi precisamente, em virtude do falecimento do professor Marcos de Almeida, ampliar um bocadinho a obra e chamar outros colegas que não puderam participar nessa ocasião para se juntarem também, e então temos um livro, no fundo, com muito mais participantes e ficou então também mais rico. Eu queria apenas, e para não amassar muito, falar um pouco da estrutura do livro e de qual foi a problemática que nós privilegiámos para dar unidade à obra. Como podem ver, agora, assim, dessa apresentação, o livro, nós dividimos o livro em 4 partes, mas fizemos uma introdução que no fundo era um plano de intenções também, porque com este título de Sobre as diversas formas de estar no mundo, instituições, percursos, identidades entre trânsitos e estruturas na modernidade, nós no fundo quisemos mostrar que o que se privilegiava com esta obra era analisar a mobilidade humana, assim de uma forma muito geral, durante a modernidade. Ou seja, perceber precisamente o que é que se movia, o que é que estava nesta mobilidade, desde as instituições aos indivíduos, às religiosidades, sensibilidades, cultura material, enfim, modelos de formas de ver o mundo, tudo isso. E dialogámos muito, até pelo tema que serve de base também de investigação à Cátedra de Estudos Sefarditas, com o conceito de diáspora, não é? Esta diáspora mais ou menos voluntária, mais ou menos forçada, e que serviu de unidade, no fundo, também para compor este livro. Assim, na primeira parte, vocês podem encontrar uma análise muito diversificada com 8 autores brasileiros e portugueses sobre o que nós chamamos as dimensões da atividade inquisitorial na modernidade e, no fundo, é ver como é que esta instituição atuou, agiu, as suas múltiplas dimensões, desde os seus inícios no estabelecimento em Portugal até às Minas Gerais, enfim, os espaços de contacto entre as monarquias ibéricas e até às partes mais remotas, como o caso do último contributo desta parte, que fala até da atuação do Santo Ofício
em Macau, Manila, portanto, espaços tão distantes de Lisboa, não é? Mais concretamente. Na segunda parte, e se podíamos passar para o segundo slide, centrámos então mais detalhadamente na temática judaica, na temática dos cristãos novos e nisto que então privilegiámos da diáspora sefardita e as várias dimensões desta diáspora. E aqui também, mais uma vez, com já investigadores de várias origens, de várias universidades, desde o Brasil, Itália, Argentina e Portugal, quisemos ver também, mais uma vez, a dispersão geográfica desta problemática. E assim temos espaços tão distintos como o Brasil holandês, precisamente no artigo do professor Ronaldo Weinfels, Amsterdão, as cidades italianas, a presença de portugueses e cristãos novos no Rio da Prata, no espaço da atual Argentina, a Senegâmbia em África, Londres ou até no Bispado do Maranhão. Portanto, mais uma vez, como podem ver, o fio condutor, para além dos percursos individuais e de várias temáticas, foi sempre esta ideia de que a modernidade é um período cronológico de grande mobilidade, de grande circulação, forçada ou voluntária. Depois, nas duas partes seguintes, detivemos então em dois aspectos muito concretos. A terceira parte, cultura, saberes e produção escrita. Aqui os livros, o escrito também circula fisicamente ou circula como influência, não é? Como, enfim, inspiração, por exemplo, e temos aí, num primeiro caso, os saberes dos mercadores, os livros que os mercadores utilizam, ou a influência erasmiana, a influência de Erasmo na Península Ibérica, ou voltando à temática sefardita, à temática judaica, como é que se faz, qual é a influência do Renascimento italiano nas comunidades sefarditas italianas, ou a produção de textos, neste caso gramáticas, nas comunidades portuguesas, de origem portuguesa de Amsterdão e Hamburgo, por exemplo, no século XVII. Na última secção, quisemos mostrar que esta mobilidade também podia ser uma mobilidade interior, ou seja, aquilo que chamámos os universos femininos entre as esferas de poder e a vigilância inquisitorial, trata, no fundo, num primeiro momento, de como uma mulher se constrói a si mesma como para ser uma rainha, portanto este percurso de formação pessoal, cá está, é um movimento, mas é um movimento interior, não é uma dispersão geográfica como nos casos anteriores, como é que ela se constrói como uma soberana, e nos dois últimos artigos, portanto destes 22 capítulos que compõem este livro, são os percursos considerados heterodoxos das freiras cristãs novas, por um lado, e uma mística do século XVIII e toda a sua turbulência interior nesta questão de uma espiritualidade que era vista como muito perigosa pela própria Inquisição. Portanto, no fundo isto foi assim, um levantar de véu para inspirar a leituras e que espero que se interessem por ler e aproveitar todos os contributos, como podem ver, muito diversos, que compõem este livro. Muito obrigado, Suzana, pela apresentação. Não sei se o professor Ilan quer complementar, quer dizer alguma coisa. Só para dizer que assim que estiver disponível, teremos muito gosto que vocês leiam e partilhem de todo o conhecimento que está lá no livro. Foi muito bacana produzir e aprender com os conteúdos do nosso livro. Só isso. Suzano já fez a exposição. Isso, foi brilhante. E lembrando que o livro vai estar à disposição para quem tiver interesse, tanto em Portugal, né, junto à Cátedra de Estudos Sefarditas da Universidade de Lisboa. Então, é só entrar no site da cátedra que as informações estarão lá. E também aqui no Brasil, né, podem contactar a mim por e-mail, então angeloassis@ufv.br, e a gente passa as informações aos interessados, tá bom? Muito obrigado a todos. Passamos agora ao terceiro.
Ângelo, seu microfone cortou antes de terminar a frase. Desculpe, travou o microfone. Então, passamos aqui ao terceiro autor, que, na verdade, vai lançar 3 obras distintas. O professor Youssef Campos, que vai apresentar aqui 3 obras: Palanque e Patíbulo, o Patrimônio Cultural na Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 a 88. A segunda obra, Fontes Documentais e a Lei de Tombamento, Anteprojetos Coligados, é isso? Desculpe. Coligidos, perdão, é que eu estou... Já está noite, eu já não consigo ver direito. Então, Anteprojetos Coligidos. E a terceira obra, Proposições para o Patrimônio Cultural. Professor Youssef, a palavra é sua. Boa noite, né, a todas e todos. Ângelo, eu quero te agradecer não só pelo espaço, mas também pela atenção de ter autorizado a minha participação, né? A minha solicitação foi um tanto quanto intempestiva, né? Você organizando um evento desse, eu ainda solicitei assim, em cima da hora. Então, obrigado. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, só para mostrar as capas dos livros, e vou falar bem brevemente sobre cada um deles. Se algum de vocês puder abrir o microfone, só para dizer se está aparecendo ou não. Está sim. Obrigado, muito obrigado. Esse livro, eu vou justificar por 3 livros, é porque 2 deles são edições distintas, tá? Esse livro, Proposições para o Patrimônio Cultural, é uma coletânea de artigos que está na sua 3ª edição, que saiu agora em 2020, e que os artigos que aí se encontram são os seguintes: Lugar e Patrimônio, que é um artigo que eu escrevo um pouco como é importante definir a questão do lugar e do território quando são patrimonializadas expressões culturais referentes a grupos marginalizados como quilombolas, indígenas. O segundo, a dimensão atlântica do patrimônio cultural, Brasil e Benim, entre fluxos e refluxos, fala um pouco dos agudás, que são os retornados, os escravizados que retornaram à costa da escravidão, né? E nesse caso é o Benim, e que participaram como construtores de edificações que muito lembravam as edificações brasileiras. Então, falando como a construção do patrimônio cultural do Benim passa muito por critérios e saberes e ofícios que esses indivíduos trouxeram do Brasil. E Javé é o 3º capítulo, que eu falo um pouco do filme Narradores de Javé, como que esse filme ajuda a pensar algumas categorias dentro do patrimônio. Depois, 2 entrevistas que eu usei na minha tese de doutorado, uma delas com o professor Antônio Augusto Arantes, que é professor da Unicamp, e ele participou da Assembleia Nacional Constituinte, e que foi objeto da minha tese, vou falar disso daqui a pouquinho, e o outro com o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena conhecida, né? Ambos participaram da Assembleia Nacional Constituinte e eu os entrevistei para minha tese e disponibilizei essas entrevistas nesse livro. E, por fim, o inventário como instrumento de preservação do patrimônio cultural. Eu falo desse instrumento específico e o mau uso que tem sido feito dele em algumas situações na gestão do Brasil. O segundo livro, que é fruto da minha tese de doutoramento, se chama Palanque e Patíbulo, o Patrimônio Cultural na Assembleia Nacional Constituinte. E essa imagem aí é do próprio Ailton Krenak, que durante a Assembleia Nacional Constituinte, na defesa da emenda apresentada pela União das Nações Indígenas, pintou o seu rosto de genipapo
num gesto por eles denominado de Rentá, no qual ele declarava não só luto, mas também declarava guerra, porque ele diz, entre outras coisas, que muito do que foi negociado durante subcomissões temáticas e comissões temáticas foi mudado no momento da definição do texto da Constituição. Então, num primeiro momento, e justificando também o livro, essa aí é a segunda edição, que foi lançada no finalzinho de 2019. No primeiro capítulo eu trato da Constituinte, da Constituição e a sua relação com os Estados Nacionais. Depois, no segundo, eu faço uma breve trajetória de como o patrimônio cultural foi objeto das constituições brasileiras. Aí, para um capítulo terceiro, falar do processo constituinte de 87 e 88 e como que o patrimônio percorreu as várias etapas da Assembleia Nacional Constituinte Brasileira. Por fim, e agradecendo a paciência de vocês, um livro que eu compilei documentos, que para quem trabalha com patrimônio é importante, esse livro chamado Fontes Documentais, a Lei de Tombamento, Anteprojetos Coligidos, agora também de 2020. Muito se fala na área do patrimônio do anteprojeto elaborado pelo Mário de Andrade em 1936, teria ajudado na construção do Decreto-Lei 25, que é o decreto que até hoje está em vigor, que cria o instrumento jurídico do tombamento e o regulamenta. Só que o projeto Mário de Andrade não foi o único. Naquele contexto, durante as décadas de 1920 e 1930, havia no Brasil outros textos circulando nas casas legislativas do país que também podem ser enquadrados nesse momento de criação não só desse instrumento jurídico, como do próprio IFAM, que é o projeto do Alberto Schilde, de 1920, do Luiz Cedro, de 1923, do Augusto Lima, de 24, do Jair Lins, de 25, e do Zé Vanderlei Pinho, em 30, que é representado em 35. Além, e claro, do Mário de Andrade, de 36. Além dos textos desses projetos, eu compilei nesse livro o texto da lei, a parte do texto da Lei 378 de 37, que cria o IFAM, a exposição de motivos do Decreto-Lei 25, apresentado pelo então ministro Gustavo Capanema ao Getúlio Vargas, o texto do Decreto-Lei 25 e o texto da Lei Francesa de 1913 sobre monumentos históricos, que é indicada em todos esses projetos como a base fundamental para a construção de uma lei brasileira. A intenção do livro é facilitar a consulta, né, a leitura comparativa dessas fontes, tanto em sala de aula quanto para pesquisadores. E são 3 livros de 3 editoras distintas. O Palanque Patíbulo é da editora Palavrear, de Goiânia. A Proposições para o Patrimônio Cultural é da Lumen Lures, do Rio de Janeiro. E a Fontes Documentais da Raiz Editores de Belo Horizonte. Então, quem tiver interesse nos livros pode procurar as editoras ou pode me procurar. Eu até escrevi no chat aí o endereço do meu e-mail. Repito aqui, Youssef Campos, YU2SEF, Youssef Campos, @yahoo.com.br ou @ufg.br. Sou professor da Universidade Federal de Goiás. Talvez ajude também a procurar, ou então nas redes sociais, no Instagram, @Youssef Campos. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Bom, muito obrigado, Youssef. A gente vai, nesse vídeo que vai ficar disponibilizado aqui, colocar os contatos, né, para que todo mundo possa ter acesso com facilidade a essas obras. Gostaria de agradecer o interesse de todos, né, a disponibilidade dos autores de apresentarem as suas obras aqui, né? São excelentes temáticas. Tomara que
desperte o interesse de um público bastante amplo, né? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e um ótimo restante de evento. Tá bom? Boa noite. Boa noite.